Saudações, alunos das escolas cívico-militares do Estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo, aula aí que nós vamos ver um novo aspecto da nossa matéria. O objetivo da aula de hoje é a gente falar sobre a arte de falar em público. Mais especificamente, nós vamos falar sobre retórica e sobre a oratória, a importância do desenvolvimento de uma boa fala, de uma boa explanação, uma boa argumentação para a vida estudantil e também para a vida profissional. Então, o objetivo da nossa aula de hoje, como desenvolver a oratória na sala de aula. Então, como desenvolver essa arte de falar bem, de conseguir se manifestar, expor as suas ideias com clareza e com objetividade. Então, oratória, como já falamos, ela envolve justamente uma relação entre uma pessoa que está tentando defender uma tese, está tentando defender um argumento, uma ideia, perante um público. Mais especificamente, a oratória é a arte de falar em público de forma estruturada e deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou até mesmo de entreter os ouvintes. A oratória refere-se a um conjunto de regras e técnicas adequadas para produzir e apresentar um discurso e apurar as qualidades pessoais do orador. Então não é falar de qualquer jeito, explanar de qualquer forma. Para uma boa oratória, você tem técnicas específicas, tá, sobre como construir o seu discurso, como construir a sua argumentação. E isso vai variar tanto do assunto que você está trabalhando, do contexto que você está, e também qual é o seu público. O seu público também vai influenciar na técnica ideal que você vai ter que desenvolver para conseguir transmitir uma ideia. Então você pode pensar, um público infantil, há uma técnica de você falar com eles. Um público mais adulto, há outro. Uma reunião de trabalho é diferente de uma reunião de amigos. Por isso, cada uma delas tem uma técnica, uma forma apropriada de você se manifestar. O que vai nos levar aqui à nossa primeira atividade da aula de hoje, em que eu pergunto, no que consiste a oratória? Então vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Vamos lembrar que isso aqui é um exercício discursivo, ou seja, o seu texto de resposta não precisa estar exatamente igual ao meu, a sua escrita, mas alguns aspectos nós precisamos identificar no seu texto para podermos considerar uma resposta correta. Então eu perguntei, no que consiste a oratória? Minha sugestão de resposta está aqui. A oratória consiste na arte de saber falar em público, de forma planejada e coerente, para informar, influenciar ou entreter seus ouvintes. Ela é fundamentada em regras técnicas adequadas de acordo com o momento. Então, sempre lembrando e enfatizando, pessoal, quando você vai defender uma argumentação, quando você vai defender uma tese, você tem que também pensar quem é o público que você está falando. Pois, de acordo com o lugar que você está, com o público que você está, haverá uma diferença na regra da argumentação, na maneira que você pode falar, mais formal, mais informal, e aí por diante. No colégio você trata com seus colegas de uma forma, em uma discussão ou em debate, com o professor de outra, com a direção de outra forma, assim como com a sua família é tratado de forma diferente. Há lugares e pessoas que nós podemos usar de um discurso mais formal e há lugares e pessoas que nós podemos nos utilizar de um discurso mais informal. Isso varia justamente de acordo com o ambiente e com o público. Mas continuando, na sala de aula, então, falando especificamente do público da sala de aula, um dos pontos bases da boa escrita e da boa fala, com toda certeza, é a leitura. Sim, você vai defender uma argumentação, você vai defender uma fala. Você tem que entender que aquela defesa que você está fazendo, uma argumentação, ela não é inata. Isso quer dizer, ela não surge do nada, ela tem que surgir de algum lugar. Então, é necessário que você tenha uma boa leitura. Isso para que você desenvolva o seu linguajar, o seu português corretamente e também que você colha, através da leitura, uma boa argumentação. Se alguém já falou do tema que você está falando, quais são as bases já estudadas, o que reforça a tua ideia. Então tudo isso é muito necessário na hora de desenvolver uma boa argumentação. Outro ponto importante é a produção de textos. Escrever é uma ponte até a boa oratória. Sendo assim, em sala de aula, precisamos estimular a escrita de temas diversos. Por isso que grande parte do ensino incentiva o aluno justamente a escrita da redação. A escrita da redação se torna muito importante na hora de você construir argumentos, na hora de você defender uma história, uma tese que você esteja trabalhando. E também é solicitado aos alunos a apresentação oral do trabalho. De preferência que essa apresentação não seja lida. Então, você vai escrever o texto do trabalho, você vai preparar aquele texto, e esse texto deve ser conferido, corrigido, erros de português, pontuação, síntese, e depois você deve verbalizar ela e conseguir fazer ela lendo o mínimo possível do texto. Justamente porque aí você desenvolve independência em relação ao texto e mostra que você se apropriou daqueles argumentos que previamente, que anteriormente você escreveu. Aí que você demonstra um real sentido de aprendizado. Quando você conseguiu ler, pesquisou, escreveu sua argumentação e consegue explanar, fazer a sua oratória, sem depender da leitura direta do texto. Isso quer dizer que você se apropriou do conteúdo que havia nesse texto. E aí nós temos a disciplina de retórica, como aqui tem um dos grandes clássicos da literatura, de Aristóteles, esse grande filósofo grego, que dedicou uma obra inteira ao estudo da retórica. O que é retórica, então? Estudada desde a Grécia Antiga, a retórica consiste na técnica de usar uma linguagem para comunicar de forma eficaz e persuasiva. Então, veja, isso aqui era considerado pelos gregos, pelos filósofos, não só como uma arte. A arte de você escrever um texto coeso, claro, convincente, persuasivo. Essa característica é importante da persuasão, que é o quê? Você convencer a outra pessoa da sua tese, do seu argumento. Então você persuadiu ela, você fez ela mudar de opinião. Isso aqui para os gregos não era só visto como uma arte, mas também como uma ciência. Tem toda uma estrutura escrita e como você fazer essa escrita bem e como você fazer a fala bem. Você vai apelar à retórica ao quê? A argumentos, a emoções ou a um julgamento, que é bastante usado. Lembre-se que
um processo judicial é muito baseado numa retórica, de um julgamento, e com a devida argumentação dos advogados. Então, o Aristóteles aqui, ele dedicou uma obra inteira justamente ao estudo dessa disciplina. Quais são os tipos de argumentos? Quais argumentos podem ser considerados válidos? Quais não? Muito interessante de ler para o desenvolvimento, então, dessa arte e dessa ciência. Daí você me pergunta, qual a diferença entre retórica e oratória? Bom, enquanto a oratória depende da verbalização e da expressão em público, a retórica pode ser puramente textual, na produção de um texto argumentativo que vise a devida informação e afirmação de uma argumentação. A retórica é muito usada por advogados e jornalistas quando escrevem ou publicam um ponto de vista sobre o assunto. Então veja que aqui se torna bastante importante isso. Quando você vai escrever uma redação, primeiro você vai recolher fatos, argumentos para defender aquela tese, aquele tema que você vai escrever. Então você o escreve. Na hora que você organiza a sua escrita, que você organiza a sua argumentação, você está praticando retórica. Você pratica oratória a partir do momento que você ler. Por que tem essa diferença? Porque no gênero escrito, você tem que ser convincente através das palavras e da argumentação. Já na oratória, outras características são incluídas, como por exemplo a sua postura corporal, a sua entonação de voz, tudo isso acaba influenciando. Então a oratória tem essa parte a mais ainda, que envolve então para a gente identificar uma pessoa de uma boa oratória ou de uma oratória fraca. E aí vem mais uma atividade para a gente, em que eu pergunto, descreva qual a diferença entre a retórica e a oratória. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Minha sugestão aqui de resposta para a pergunta: qual a diferença entre a retórica e a oratória? A diferença entre essas duas disciplinas encontra-se no fato que a retórica ela não depende da oralidade, podendo ser puramente escrita, enquanto a oratória encontra-se na fala em público. Então, você tem essa diferença. A retórica ela pode ser apenas ao escrever uma redação. Já a oratória exige outras regras, já que você fala diretamente com uma plateia. Tá? Um dos grandes problemas que grande parte dos alunos tem na hora da apresentação no trabalho é justamente a timidez. Tá? E muita gente acaba se bloqueando com a timidez e não consegue explanar direito, gagueja, dá branco na hora de pensar numa resposta e por diante. Sou tímido então, e agora? Bom, a timidez é definida por alguns manuais de psiquiatria como uma condição complexa, já não tem uma exatidão de o que faz uma pessoa ser tímida ou não, e que abrange desde a sensação de desconforto até algum tipo de medo irracional, quando nos vemos diante de certa situação de socialização. Então a gente não tem uma regra exata para vencer a timidez. Há vários mecanismos psíquicos e até psiquiátricos que podem influenciar num aluno ser mais tímido ou menos, numa pessoa, não só um aluno. Tá? Como vencer a timidez? A gente tem algumas regrinhas aqui básicas. Tá? Primeiro, é enfrentar o medo. Você nunca vai vencer a timidez se você não se colocar numa situação. Tá? Você tem que se colocar numa situação, aceitar ela. Tá? Outra, mantenha os contatos, mantenha pessoas que você confie, pessoas que podem te ajudar a tratar com isso, pessoas que você se sinta mais confortável na hora da sua fala. Nunca se diminua, não pense que você é menos que os outros. Lembre que todo mundo está em um processo de aprendizado contínuo e é um processo justamente de se tornar maior, de engrandecer. E é claro, sempre acredite na sua capacidade de superação. A superação é muito importante. Uma dica aqui que eu dou diretamente para ajudar a combater a timidez é estruture-se. Muitas vezes a timidez não vem de uma questão psicológica ou psiquiátrica. Ela vem do medo de falar algo errado e ser ridicularizado por isso. Tá? Esse é o medo que muita gente tem. Como que a gente pode resolver esse medo? É justamente nos estruturando. Portanto, na hora de produzir um texto ou uma oratória, é importante estudar bem o assunto, possuindo argumentos estudados e preparados. Se você tem certeza absoluta da sua argumentação e do tema que você está tratando, aí com certeza a sua oratória vai ser melhor, vai ser mais persuasiva e com certeza você vai ter mais confiança no que você está falando. Então, em sala, podemos desenvolver nossa oratória declamando poesias, realizando leituras em voz alta para os colegas, elaborando e lendo textos produzidos em sala, entre outras metodologias. Por isso que é importante, você tem uma timidez aí, você deve ter um grupo de amigos que você tem mais confiança. Comece lendo para eles e depois você vai expandindo o seu ciclo. Tá? Vai expandindo para mais gente. Pegue pessoas de confiança que vão te auxiliar, que vão ser companheiras com você. E depois expanda. O que nos leva à última atividade da aula de hoje. Qual a importância do estudo para o desenvolvimento da oratória e retórica? Vocês vão ter um tempinho aí para responder e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Perguntei para vocês, qual a importância do estudo para o desenvolvimento da oratória e da retórica? Minha sugestão de resposta: é importante na arte de escrever uma narrativa ou um discurso que a pessoa tenha argumentos estudados e devidamente analisados para garantir a qualidade e a clareza da sua fala. Então o estudo aqui se torna muito importante. E eu trago aqui um exemplo de uma boa retórica, um discurso de um grande político romano que foi Cícero. Cícero, através dessa denúncia contra Catilina, ele conseguiu adiar a ditadura romana por alguns anos. Depois, Júlio César acabou aplicando a ditadura romana. Mas esse foi um discurso feito no Senado. E nesse discurso ele denunciava justamente uma tentativa de golpe. Olhem e apreciem a retórica usada por Cícero. Ele fala: até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo a tua loucura há de zombar de nós? A que extremos se há de precipitar a tua desenfreada audácia? Nem a guarda do Palatino, nem a ronda noturna da cidade, nem o temor do povo, nem a afluência de todos os homens de bem, nem este local tão bem protegido para a reunião do Senado, nem a expressão do voto dessas pessoas, nada disso conseguiu perturbar-te? Não te das conta que os teus planos foram descobertos? Não vês que a tua conspiração a tem já dominada todos estes que a conhecem? Quem dentre nós pensas tu que ignora o que fizeste na noite passada e na precedente, onde estiveste, com quem te encontraste, que decisão tomaste? Ó tempo, ó costumes. Esse foi um discurso feito no Senado romano. Justamente, ele se usa de toda uma retórica bastante refinada e toda uma oratória, justamente para denunciar um complô que esse cara, Catilina, estava fazendo para tentar estabelecer uma ditadura em Roma. Com esse discurso, Cícero conseguiu evitar no Senado que os planos de Catilina se concretizassem, denunciando perante todo o Senado romano as agressões de Catilina à República Romana. Isso é uma outra coisa muito importante para você ter uma boa oratória e retórica. Procurar um discurso, procurar grandes oradores e se inspirar neles. Então, há vários oradores que a gente pode analisar, há sites especializados em que estão disponíveis discursos de grandes pessoas, como Martin Luther King, como o próprio Cícero, Winston Churchill, em que vale a pena dar uma consultada para recitar esses discursos e assim, então, praticar a sua oratória. Então, eu agradeço a todos vocês por mais essa aula. Até a próxima!